Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje para mais um encontro do nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, para darmos continuidade à leitura da obra de Bert Hellinger, Amor à Segunda Vista. Lembramos que esses encontros nossos, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h30, e ficam gravados e disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje nós estamos com a orientação da Cleusa e a leitora vai ser a Mônica, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Cleusa, passo a palavra para você. Seu microfone está fechado, Cleusa. Deu um chute aqui na hora que eu fui abrir o microfone. Obrigada, Uhum. Eurico. Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde para quem for ver a gravação, né? Mais um dia que a gente está aqui para fazer uma leitura reflexionada da obra de Bert, né? Que o nosso propósito é a gente estar conhecendo e refletindo sobre os ensinamentos que ele nos deixou. Então, sem mais delongas, eu passo para você, Mônica. A gente está na página 179, Tomás e Uhum, Marisol. isso. Tomás e Marisol, a inocência. Hellinger, para Tomás e Marisol. Venham vocês dois para cá. Hellinger, do que se trata? Marisol, tenho a tendência de fugir da relação. É como uma força que me impede constantemente a ir embora. Também foi assim em outras ocasiões. Mesmo quando quero ficar, não consigo. Hellinger, um de vocês dois foi casado antes? Marisol, eu fui casada. Hellinger, você tem filhos? Marisol, tenho um filho pequeno, do casamento anterior. Hellinger para Tomás, você foi casado antes? Tomás, não fui casado, mas tive vários relacionamentos. Vivi alguns anos com uma dessas mulheres. Hellinger, você tem filhos? Tomás, não. Hellinger, vocês têm filhos juntos? Marisol, não. Hellinger para Tomás. Não acho que a mulher possa ser segurada. Um longo intervalo. Hellinger para Marisol. Posicionarei o primeiro marido, você e o filho. Tomás. Ela já foi casada 2 vezes. O filho é do segundo marido. Hellinger. Então pegaremos os 2 maridos. Para Tomás. Quando um homem casa com uma mulher que já foi casada 2 vezes, então sabe o que o aguarda. Ele não é iludido. Para Marisol. Está bem. Posicione. Tem aqui, né? O posicionamento. O modo como Marisol afastou o primeiro marido provoca estranheza no grupo. Hellinger para o grupo. Do jeito que ela trata os homens, não parece ter respeito por eles. Para Marisol. Você percebeu a reação do grupo? Marisol. Sim. Para Tomás. Quanto mais cedo você se separar dela, melhor. Quando Tomás quer dizer algo, espere ainda um instante. Hellinger vira o filho em direção ao segundo marido. Nesse instante, a representante de Marisol dá um passo para trás. O segundo marido segura o filho pelos ombros. Este vai até ele e coloca a cabeça em seu ombro. Olham-se então nos olhos.
Hellinger para o grupo. Como é que um filho pode se sentir bem com uma mãe que despreza os homens? E como pode tornar-se um homem? Isso aqui aponta para uma situação onde um filho pode tornar-se facilmente homossexual. Marisol, quando tinha 3 anos, meu pai abusou de mim. Hellinger, isto é o que é importante agora. Vou trabalhar separadamente a questão do abuso para os representantes, mas vocês permaneçam todos assim. Hellinger para a representante de Marisol. Como você se sente? Mulher, estou inquieta, um pouco nervosa, mas não sinto isso que você disse sobre rejeição e desprezo. Para a constelação da família de origem de Marisol, Hellinger escolhe representantes para o pai e para a mãe. A representante que já representou Marisol como mulher, agora também representa como filha. Hellinger a coloca. A mãe se afasta um pouco e faz um gesto de rejeição. Hellinger para o grupo. Vocês viram o gesto dela? Ela se fecha para o homem. Demonstrou isso bem rápido. O terapeuta presta atenção nos movimentos bem sutis. Mãe e filha se aproximam. A mãe acaricia a face da filha. Hellinger para a mãe. Diga-lhe, faça por mim. A mãe, faça por mim. Hellinger, repita. A mãe, faça por mim. O pai deu um passo à frente. A filha se vira para ele e vai bem devagar em sua direção. O pai também se aproxima lentamente dela. Então, a filha estende a mão para o pai. Seguram-se pelas mãos, porém, sem se aproximar totalmente. A mãe se posiciona atrás da filha. Hellinger, isso demonstra exatamente a dinâmica do incesto. Para a representante de Marisol, diga ao pai: pela mamãe eu faço tudo. A filha: pela mamãe eu faço tudo. Hellinger, agora olhe para a mãe e diga-lhe: por você eu faço tudo. E a filha: por você eu faço tudo. A mãe sacode a cabeça e começa a chorar. Ela segura a filha pela mão, abraça e acaricia a cabeça dela. Hellinger, após um tempo, para a filha, diga à mãe: mas eu sou muito pequena. Filha, mas eu sou muito pequena. A mãe a puxa até si e acaricia. Hellinger para o grupo. O sentimento que ela mostra não vale muito. Hellinger para a mãe. Diga a ela: eu entreguei você. A mãe: eu entreguei você. Hellinger, diga também ao seu marido: eu a entreguei. A mãe: eu a entreguei. Hellinger agora afasta a filha para que os pais estejam um diante do outro. Estou olhando a figura. O marido e a mulher se olham por um longo tempo. A mulher se aproxima um pouco do marido, toca-o rapidamente no braço e depois olha para o chão. Então Hellinger a vira e a afasta.
Hellinger para a mãe. Como é isso? Mãe, me sinto um pouco aliviada e calma. Hellinger para o grupo. Esta é uma situação típica do incesto. A mulher quer se afastar do marido e da filha em troca. E depois diz sobre o marido: mas que canalha! Hellinger coloca a filha novamente diante do pai. Hellinger para a filha: diga também a ele, mas eu sou muito pequena. A filha: mas eu sou muito pequena. Hellinger para o pai: diga a ela, agora sinto muito. Pai, agora sinto muito. Eu amo você. Hellinger: não tantas palavras, apenas isso. Sinto muito. Pai, sinto muito. Hellinger: e agora me retiro. Pai, e agora me retiro. Hellinger: por mim, você está livre. Pai, por mim, você está livre. Hellinger: a culpa fica toda comigo. A culpa fica toda comigo. Agora, Hellinger também coloca mãe e filha uma diante da outra. Hellinger para a mãe. Olhe também para ela e diga o mesmo. Mãe, por mim você está livre. A culpa fica toda comigo. Agora, Hellinger posiciona a filha diante dos dois pais. Hellinger para a filha. Agora diga a ambos os pais: tomo a vida da forma que vocês me deram. Filha, tomo a vida da forma que vocês me deram. Hellinger: deixo a culpa com vocês. Filha, deixo a culpa com vocês. Hellinger: e agora me retiro. A filha: e agora me retiro. Hellinger: faça isso. Hellinger para a filha: como se sente agora? Filha: melhor. É melhor quando deixo a culpa lá. Hellinger para Marisol: você se encontra em três vínculos importantes. O primeiro consiste na relação com o pai, o segundo se refere ao primeiro marido, o terceiro ao segundo marido e o quarto se refere a Tomás. Aqui lhe mostrei como desatar o primeiro vínculo. Vou lhe contar ainda uma história. Certa vez veio até mim uma mulher que relatou que a sua mãe tinha se separado de seu pai. Após isso, tinha tido muitos amantes. Disponibilizou a filha a todos os amantes, tendo sido gravemente abusada. Disse a esta mulher: imagine que você tivesse sido criada de forma protegida, assim como a maioria das outras menininhas. E então, imagine como você foi criada. Qual das duas meninas é mais inocente? Marisol: as duas. Hellinger: ela disse a segunda. E isso é verdade. Isso é inocência. Com força, certo? Marisol acena com a cabeça, ela está muito comovida. Hellinger pede que os representantes da segunda constelação se sentem novamente e inclui Marisol na segunda constelação. Ele a posiciona diante do segundo marido e do filho. Marisol vai até seu filho e o abraça profundamente por um longo tempo. Hellinger para Marisol, quando esta se solta do filho. Agora olhe para o marido. Ela se posiciona diante do seu segundo marido e o olha longamente.
Depois eles se abraçam. Após um tempo, incluem o filho no abraço. Assim permanecem por um longo tempo. Hellinger, após um tempo, para o filho. Como se sente? Primeiro filho, muito bem. Hellinger para Marisol. E você? Sinto muita dor. Estou afastada do homem. Mas em relação ao filho, sinto muita força. Não sinto nenhuma acusação contra o homem. Sinto amor. Hellinger, diga a ele. Sinto dor. Sinto dor. Hellinger, sinto muito. Marisol, sinto muito. O homem acaricia o seu braço. Hellinger, agora respeito você como pai do nosso filho. Marisol, agora respeito você como pai do nosso filho. A face do filho se ilumina. Hellinger para o grupo. Como o filho se sente bem quando a mãe respeita o pai? Como o filho se sente bem quando a mãe respeita o pai? Os três se seguram carinhosamente pelas mãos. Hellinger, agora também vamos trazer o primeiro marido para cá. Hellinger o leva diante de Marisol. Hellinger para Marisol. Também quer dizer algo a ele? Olhe para ele. Marisol, amei muito você e o respeito. Deixo você ir em paz e com amor. Hellinger, olhe para mim de forma amável. Marisol, olhe para mim de forma amável. Os dois se abraçam profundamente. Ela acaricia as costas dele, permanecendo assim por um tempo. Hellinger para o grupo. Vemos o primeiro grande amor. Agora Hellinger também traz Tomás para a constelação e coloca a imagem da solução. Marisol sorri para todos. Hellinger para Tomás. Como se sente? Tomás. Eu me sinto melhor, mas existe também um medo pessoal. Não sei se consigo assumir esta responsabilidade, pois exijo muito de mim. Gostaria de dizer ainda algo, se for possível. Hellinger faz um sinal de que não. Hellinger para Marisol. Agora olhe para o marido e diga: assumo toda a minha responsabilidade. Marisol, assumo toda a minha responsabilidade. Hellinger, agora estou disponível. Marisol, agora estou disponível. Eles se abraçam e beijam. Hellinger, final feliz. Aplausos do grupo. Vamos dar uma paradinha, Mônica. Uhum. É, É, essa constelação aí, assim, essa história, né, dos dois, diferente de todas as outras que a gente viu até agora nesse livro, né? é forte, hein? Isso. É bem forte, né? E assim, ele começa fazendo a constelação da Marisol e do Tomás, daí vem a história do abuso, né? Que é uma coisa que a gente já viu em outros momentos, né? E ele trabalha isso paralelo, né? Então, tipo assim, faz duas constelações ao mesmo tempo. Ele deixa os representantes que ele estava trabalhando, inclui outras pessoas para trabalhar essa segunda questão. É. E quando trata dessas constelações de abuso, né, elas acabam pegando pesado quando ele coloca essa coisa da mãe entregar a filha para o marido, para o homem, né? E É uma coisa muito assim, pesado. ela não entrega porque ela quer entregar, é uma dinâmica inconsciente, na realidade ela quer ir embora, né? Então,
E dentro desse processo dela querer ir embora, a filha acaba ficando como substituta, né? E, e a Mas pessoa, a Marisol não colocou logo no início isso, né? A não, questão dela, porque ela, ela entrou para trabalhar o relacionamento de casal, né? é, Então, essa questão veio, né? No fundo, era o pano de fundo, porque nas constelações que a gente vê de abuso, a pessoa que foi abusada, ela acaba desenvolvendo esse medo de se relacionar, sim. né? Para todo homem que ela olha, ela acaba levando essa lembrança, né, do que ela viveu na infância, porque tudo que a gente vive na infância, principalmente, é que nela 3 anos, né, nos primeiros anos de vida, você leva para o resto da tua vida. Então, é a criança ferida que vai na frente de qualquer situação que você tem que enfrentar. Então, É. o pano de fundo dos relacionamentos dos homens que ela se relacionava, ela querer se afastar, é que na alma dela atuava esse medo, né? Esse trauma de infância. Essa criança, essa menina ferida, no fundo, tinha medo dos homens. E quando você foi ferida, você fere em troca, né? E Então, sempre tem um cúmplice, né? Pelo que eu até agora aprendi, sempre tem, no caso das meninas, parece que a mãe sempre é cúmplice. não é que a mãe é cúmplice, existe uma situação onde a mãe acaba, assim, para ir embora ou para se livrar de uma situação, a menina acaba sendo usada. Hum, Mas é tudo dinâmica inconsciente, não são coisas propositais, né, que a mãe queira intrigar a filha, né? Então é uma dinâmica inconsciente, só que assim, a criança que foi ferida, ela leva essa criança ferida para o adulto se não for trabalhado, né? Então, todo adulto que tem uma criança ferida, ele vai ferir, ele fere a si mesmo, ele continua se ferindo porque ela se sente culpada também, e ela fere o outro, né? Então, criança ferida, ela se agride e ela agride o outro com quem ela se relaciona, é. né? E na hora que isso vem à tona, na hora que ele trabalha essa situação, né, dela com o pai e com a mãe, e aquela coisa, mesmo com tudo isso, eu aceito a vida que veio de vocês, eu deixo a culpa com vocês, né? Importante, eles liberam ela também dessa culpa, né? E ela fica livre para resolver o problema dela com os relacionamentos anteriores dela, né? Então, para ela estar livre para o Tomás, teve que trabalhar essa criança ferida, daí ela teve que fazer as pazes, né? Trabalhar o relacionamento dela com o pai do filho, trabalhar relacionamento com o primeiro marido, para ela estar livre para ele hoje, né? E assumir a responsabilidade de tudo aquilo que ela já traz, que é uma bagagem que é dela, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta específica sobre isso, ou alguma colocação de coisas que a gente pode estar colocando a respeito de tudo isso que a gente leu, né? E dessa situação que, às vezes, a gente fica olhando a constelação só da forma como a gente trabalha hoje, e nessa o Hellinger mostra uma coisa bem diferente, né? Você pode trabalhar duas situações ao mesmo tempo, colocando os representantes no campo e seguindo o que o campo está trazendo. Mas aqui no caso,
Uma situação tinha, digamos, tudo a ver, né, com a primeira situação, ou seja, se não tivesse trabalhado a parte do abuso, como ia ser, né? Exatamente. Se ele não, se não tivesse vindo esse pano de fundo, provavelmente não teria condição de trabalhar essa criança dela para ela poder se Hum, relacionar como adulta, É, né? Porque no momento que você trabalha essa criança ferida, você está liberando ela para a mulher, sim. né? Então, ela está deixando a culpa dessa ferida da criança com os pais, que são os responsáveis, e está se liberando para viver a mulher adulta num relacionamento. Alguém quer fazer alguma colocação sobre isso? Trazer alguma Boa, coisa? Pode boa falar, noite. boa Boa noite. noite. É, é mais no sentido de contribuição, né? É, o livro, ele trata desses vínculos familiares, não é isso? E esses padrões inconscientes que moldam as relações. Então, a criança, por amor a esses pais, né, que a gente chama então de amor cego, ela para manter esse sistema, essa família, este pai, essa mãe, ela toma para si este lugar em que ela faz, né, pelo papai ou pela mamãe, que neste caso aqui, do que foi relatado, ela fazia pela mãe. E quando essa mãe, né, essa mulher adulta, vai lá para o relacionamento, para o casamento e tem um filho, é a filha ali nessa dinâmica inconsciente, não é isso? Quem ocupa este lugar, né? Então, quando Não, você fala, quando, Cleusa, quando ela vai para um relacionamento, é essa criança dela, interior dela, ferida, exato, exato, que de isso, alguma forma e que rejeita o cria homem porque ela foi machucada por um homem e ela carrega essa culpa, e isso interfere isso. no relacionamento dela de homem e mulher na vida adulta. Exato. Então, para ela ser ferida e para este abuso ter acontecido com ela lá na história com o pai, é porque, como criança, por amor, ela toma esse lugar do adulto. Então, é, Não, não é como, esse não é abuso como, acontece. não, Rosana. Ela, como criança, ela não toma o lugar do abuso. Toda criança faz tudo para salvar o relacionamento dos pais. É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. E por isso acontece o abuso. E por É, isso aconteceu o o abuso. Então abuso. é isso que eu estou falando. É isso que eu Uhum. estou falando. E, e aí, este amor cego, não é isso? É este amor para salvar este pai e esta mãe, né? E aí, quando o Bert Hellinger, então, ele primeiro trata essa questão da história dela aqui com o pai e a mãe, é porque tem a ver com esse lugar da ordem, né? Da ordem. Então, ela traz como questão o relacionamento dela, mas para chegar no relacionamento dela, precisou passar numa fase anterior, que no caso era a história dela com o pai dela. Né? Porque Então, nós estamos é, falando. a Então, história é dela com esse o lugar. pai tem a ver com o que ela está vivenciando hoje. Foi isso que a Consolação Exato, mostrou para ela. exato. Por isso que o Bert, então, trabalhou essa questão, porque ele trabalha o que a gente chama de ordem. Né? Então, primeiro veio a família dela de origem, que é a história dela aqui com o pai, e depois veio a família atual, ou os relacionamentos dela. Não, nesse livro, ele está trabalhando relacionamento de casal. Tá? Então, se Sim, você pegar o livro e ver todos, ele está trabalhando relacionamento de casais. Mas nessa história,
Isso, existia algo que estava diretamente relacionado com o relacionamento dela, com os com a casamentos dela. família de origem, É, com os com a casamentos família de dela. origem dela. Então, tipo assim, ela já teve três, já está no terceiro homem, terceiro relacionamento, né? O que aconteceu? Daí ela relata que viveu um abuso. E provavelmente, que nem tipo assim, ele não ia só pela teoria, tá? Ele sentia isso, ele sentiu que isso era uma coisa extremamente importante ali naquela situação. Uhum, uhum. Então, ele trabalhou isso também. Porque existe, em outras constelações, ele diz para a pessoa: olha, a tua família de origem você vai trabalhar em outro lugar. Aqui é relacionamento de casal que a gente está trabalhando. É que no caso do abuso, ele é um trauma, né? É um trauma, é isso que eu coloquei, é um trauma que fica na criança, no caso, nesse abuso sexual na mulher, na criança, na menina, Uhum, essa criança ferida vai para a vida adulta, tá? Se não for trabalhado, em todos os relacionamentos dela, a criança vai na frente, uhum, sim, né? Tipo assim, ela vai armada para todo relacionamento, uhum, né? Tanto que tipo assim, ela pode amar o homem, mas ela não está disponível, porque ela está presa numa história que aconteceu na infância. uhum, exato. Então, ele trabalhou isso para que ela, liberando isso, ela conseguiu olhar para os relacionamentos dela, ela conseguiu olhar para o primeiro marido, dizer para ele que ela o amou, ela conseguiu olhar para o segundo marido com respeito, Uhum, sim, né? E ela ficou disponível para esse terceiro relacionamento. E outra coisa muito importante para chamar a atenção nessa constelação, quando depois que ele trabalhou essa situação, que ele coloca ela diante do segundo marido, né? Porque assim, antes ele disse, ela não respeita os homens. Então, por que ela não respeitava os homens? Porque ela tinha essa ferida, né? Daí ela consegue verbalizar para ele que ela respeita ele como pai do filho dela. E a expressão do filho é de felicidade quando ele ouve isso, né? sim, O isso Bert, mesmo. o Ah, Bert, o Bert sempre colocava que a coisa melhor, o presente maior que uma mãe pode dar para um filho é dizer para ele que nele ela ama o pai. Então, assim, então, eu respeito o teu pai. Em você eu continuo amando o seu pai. E vice-versa, o homem também, né? Porque daí o filho se sente pleno, né? Então, se a mãe não respeita o pai, ele não vai ser pleno. Não está respeitando uma parte dele também. uhum, uhum, Né? Eu sim, costumo dizer, tipo assim, não existe meio. Tipo assim, mas você não gosta do pai do seu filho, então você não gosta do teu filho. Não, eu amo o meu filho. Você ama metade só? é. Se rejeita o pai, rejeita uma parte desse Isso é filho, uma né? parte do filho. Então, assim, é uma Uhum, coisa que é muito importante a gente estar trazendo nessa questão de relacionamento, onde o relacionamento se desfaz, mas tem o filho. Então, tipo assim, se eu não respeitar o meu parceiro, eu não respeito o meu filho também. Então, é muito importante isso. e é um É, trabalho, assim, de consciência, né? Porque na grande maioria das vezes é essa dor do feminino que está ali, junto com aquele casamento, com aquele homem que não deu certo, mas ela não consegue reconhecer que é uma. A dificuldade dela ali acaba impactando a criança, né? No caso, rejeitando essa Então, criança. não é só do feminino, né? Dos parceiros, né? Porque quando uma Sim, união se faz, os dois normalmente sofrem, os dois têm uma dor. Então, em nome dessa dor, acaba vindo esse desrespeito. E uhum, uhum, o filho vai sofrer. Quando exato. um não respeita o outro, isso vai ser reverberar na criança, né? No filho. Uhum, Criança, seja adulto.
né? Não importa a idade do filho. Se os pais não se respeitam, o filho não vai estar bem, né? Os pais Exato. podem estar separados, né? Então, assim, relacionamentos acabam. A paternidade e a maternidade não acaba nunca. Uhum. Então, você separa do parceiro, mas você não separa do filho, né? Então, é muito importante ter essa consciência que uma parte do teu Exato. filho é teu parceiro, É isso. é a Obrigada. família do teu parceiro. É. Mais alguma colocação? Celso, Uma você tá... pergunta, o abusador, não sei se vocês, é uma dúvida, a pessoa, o abusador ou abusadora, tem assim na família algum, tenha visto isso, por isso atua assim, ou... Olha, Mônica, eu acho que cada caso é um É caso. um caso, né? Não dá para a gente generalizar, não, Generalista. Uhum. né? Então, e quando aparece essa situação, tem que ver o que o campo está trazendo. Não dá para a gente generalizar todo Certo. abusador é porque sofreu abuso ou porque viu abuso, vivenciou Uhum. situações de abuso. Não, eu não sei. Eu Certo. acho que cada situação é especial, né? Então, tipo assim, e sempre o Bert trouxe esses assuntos dentro de uma determinada constelação. Ele está falando naquela situação. Daí, se você tira isso dali e generaliza, É, causa não. esses conflitos que a gente tem das pessoas que não conhecem a obra Sim, dele, o trabalho dele, né? Que fica sim, julgando frases desconexas, né? Fora do sim, contexto. sim. Obrigada. Vou falar alguma coisa, Celso? Oi, Cleusa, boa noite a todos. Não, eu só estava pensando na Eu vi que você estava dinâmica. pensando. Não, é porque assim, eu fiquei com duas frases na minha cabeça. A primeira da Marisol, pela mamãe eu faço tudo, que ele fala que é a dinâmica do incesto. E a outra frase é quando ela fala, ela como criança, né, a Marisol, ela fala, mas eu sou muito pequena, né? Aí, é por isso que eu estava pensando, porque eu estava com isso na cabeça. Aí eu falei, quer dizer, como ela não conseguiu sair dessa dinâmica da família de origem, então quando ela vai para um relacionamento de casal, ela tá presa, né? Quer dizer, eu tô entendendo dessa forma, né? Como se ela tivesse quando criança, nesse amor cego, né? Pela mamãe, eu faço É, tudo. então, assim, porque essa criança ferida, não só na situação de abuso, em qualquer situação onde uma criança é muito ferida, se ela não for trabalhada, se ela não for acolhida, você vai levar ela para todos os seus relacionamentos, que seja relacionamento de parceiros, para os seus relacionamentos de amizade, para os seus relacionamentos de trabalho. Qualquer situação que surja onde apresente um perigo, a criança vem na frente. Não dá nem tempo do adulto pensar. É a criança que age e rejeita e explode, né? Então, assim, situações assim, às vezes até de brincadeira, você vê o adulto reagindo como uma criança birrenta, porque lá atrás ele sofreu algo, né? E isso não foi trabalhado. Então, você cresce, você envelhece, né? Mas aquela dor fica, e sempre que surge um gatilho, aquilo se manifesta inconscientemente, né? Você reage à situação que se apresenta na tua frente, de repente o chefe chega para chamar a atenção de alguma coisa que você ou não está cumprindo exatamente, ou que poderia melhorar, mas você já sente aquilo como uma agressão, como se ele estivesse te maltratando muito.
sendo que na situação real não está acontecendo isso. Mas como você já tem essa dor, você já recebe qualquer crítica como algo muito grande. E você reage como se aquilo fosse muito grande. E na situação do abuso, do incesto, né, é o relacionamento homem-mulher. Então, né, é o relacionamento entre parceiros. Então, quando você está se relacionando, aquilo vai vir à tona. Né? E como ela fala no começo, mesmo eu querendo ficar, eu não consigo ficar. Porque quem quer ir embora é a criança, não é a mulher adulta. Só que essa dinâmica inconsciente ela é tão forte que a pessoa, se não for trabalhada, ela não sabe, né? Porque ali, na hora que ele trabalha isso e que ela consegue ver que a dor da menina, que ela consegue se liberar da dor da menina, que ela consegue falar isso para o pai e para a mãe, ela se sente mais leve. Ela se sente melhor e ela pode se relacionar daquele momento em diante, né? Ela vai poder se relacionar como mulher e não mais como uma criança ferida. Ah, certo. Não, agora ficou mais claro para mim. Obrigado, É. Cleus. E assim, é muito complicado, que nem quando ele dizia essas frases, diga para a mamãe, por você eu faço tudo. E realmente, porque tipo assim, a pessoa faz de uma forma totalmente inconsciente, né? E são em várias constelações que aparece isso, né? São dinâmicas muito profundas. E essas dinâmicas podem estar no sistema vindo de gerações anteriores. Não dá para saber. Né? Que nem aí ele não estendeu, ele trabalhou ali. Né? Que é ela deixar com os pais aquilo que aconteceu e que é responsabilidade do adulto. Porque o adulto tem que proteger a criança. Né? E quando esse tipo de situação acontece, é o adulto que está falhando, não é a criança. Mas, às vezes, a criança cresce se sentindo também culpada, se sentindo com a responsabilidade disso. Né? Então, e muitas vezes a mãe ainda culpa a menina, como se ela tivesse tirando o parceiro. Eu já vi algumas situações onde a mãe, você está roubando o meu homem. Né? Então, assim, são várias dinâmicas relacionadas a abuso e a incesto. Né? E essa dinâmica deu por você, mamãe, eu sou capaz de morrer. Aquela assim, eu por você, eu no seu lugar. Essa dinâmica é muito forte. Né? E não precisa de ninguém falar. A criança sente isso, ela sente que a mãe quer ir embora. Então, para segurar a mãe, ela se oferece. Né? Apesar que nessa constelação ele pede para a mãe dizer: eu entreguei você. Que também é uma coisa que não é tão comum da gente ver ele falar: eu te entreguei. É bem Deixei forte essa você. frase. Hã? É bem forte essa frase. É bem forte. A Então, assim, situação é forte. é uma situação Hum, bem pesada mesmo, né? Tipo assim, aquele tipo da coisa que quem não conhece o trabalho do Bert, pegar e malhar, né? Vai malhar porque ele está fazendo isso, né? Ele está hum. retraumatizando a pessoa, né? Sendo que, na realidade, ele está trabalhando para liberar a pessoa de um sofrimento. Então, são frases que não dá para ser tirar do contexto. Você quer falar Sim. alguma coisa, Antônio? Não, só estou concordando mesmo.
Tá fechado, Cleusa. Eu fico olhando vocês falarem com os olhos. Então, vamos ver se dá tempo da gente ler a próxima ou tem mais coisa aí para a gente trazer à tona nisso. O que que vocês acham? Se tem mais pergunta, mais coisa em cima disso, a gente continua, senão a gente vai ler a seguinte. Então, vamos continuar, Mônica, a leitura. Tá. José e Cristina, cuidaremos juntos de você. Hellinger, para José e Cristina. Agora vou continuar com vocês. Hellinger, de que se trata? Cristina, não sei o que realmente dizer. Estamos aqui porque temos uma filha que tem uma doença relacionada aos vasos sanguíneos, que surgiu quando tinha mais ou menos 13 anos. Hellinger, que tipo de doença? Cristina, uma doença autoimune relacionada aos pequenos vasos. Hellinger, então aqui não se trata de uma relação de casal? Cristina, trata-se disso, sim. A nossa questão é preocupação se nós provocamos essa doença através da forma que vivemos, procedemos e atuamos. Hellinger, certo. Para o grupo. Quando ocorre algo assim em uma família, quando uma criança desenvolve esse tipo de doença, ou quando nasce com algum tipo de deficiência, então os pais procuram frequentemente a causa neles mesmos. Perguntam-se onde falhamos, ou onde falhei, ou onde o outro falhou. Qual é o efeito disso? Que tipo de efeito existe para o casal? E que tipo de efeito existe para a criança? Essa pergunta separa o casal. Eles têm a fantasia. Se tivéssemos nos comportado de forma diferente, isso não teria acontecido. Imaginam que a questão estava em suas mãos, mas infelizmente não perceberam. Assim, não conseguem dedicar-se inteiramente à criança e realizar aquilo que lhe faz bem, com amor pleno. Para José e Cristina, farei agora um exercício com vocês sobre como lidar com isso. Hellinger posiciona o homem e a mulher um ao lado do outro e coloca uma representante para a filha diante deles. Aí temos a figura, né? No momento em que a filha foi posicionada diante dos pais, o marido deu um pequeno passo para o lado. Hellinger para o grupo. Vemos que o marido se afastou um pouco da mulher. Hellinger para José. Agora olhe para a mulher e diga a ela: ela é nossa filha. José, ela é nossa filha. Hellinger, ela é nossa filha em conjunto. José, ela é nossa filha em conjunto. Hellinger, cuidaremos dela juntos. Hellinger, José, cuidaremos dela juntos. Hellinger, o melhor possível. José, o melhor possível. Hellinger, você pode contar comigo. José, você pode contar comigo. José está muito tocado. Hellinger para Cristina, e você diga o mesmo para ele. Hellinger, ela é nossa filha. Cristina, ela é nossa filha. Hellinger, cuidaremos dela juntos. Cristina, cuidaremos dela juntos. Hellinger, faremos tudo o que pudermos. Cristina, faremos tudo o que pudermos. Hellinger, e nessa preocupação em relação à nossa filha, você pode contar comigo.
Cristina, e nessa preocupação em relação à nossa filha, você pode contar comigo. José e Cristina se aproximam e se abraçam por trás. Hellinger para o grupo. Agora a filha está bem. Vocês viram isso? Filha, saiu um peso de mim. Hellinger para José e Cristina. Agora diga à filha: você é nossa filha. José e Cristina, você é nossa filha. Hellinger, e nós somos seus pais. José e Cristina, e nós somos seus pais. Hellinger, e faremos tudo o que for necessário para você. José e Cristina, e faremos tudo o que for necessário para você. Hellinger, enquanto pudermos e enquanto você ficar. José e Cristina, enquanto pudermos e enquanto você ficar. Os pais e a filha aproximam-se e se abraçam profundamente. Hellinger, após um tempo, está bem. Foi isso. Hellinger para a filha. O que ocorreu com você? Filha, me senti muito bem no abraço, mas, ao mesmo tempo, necessitei também do meu próprio espaço como filha. Hellinger posiciona a filha novamente a uma certa distância diante dos pais. Hellinger, assim seria o certo. Então, essa é uma outra situação extremamente delicada, né? Quando um casal tem um filho que apresenta um problema genético, nasce uma deficiência, no fundo vem uma culpa, né? Assim, é como se a gente tivesse o controle na mão e pudesse apertar os botões para que saíssem do nosso jeito. Não saindo do nosso jeito, vem o descontrole, né? Vem a descompensação. E daí você começa a procurar, querer achar onde está a falha, em vez de olhar a situação e ver o que eu posso fazer aqui. Né? Então, com esse exercício, ele traz isso, né? Porque você tem uma situação, você precisa lidar com ela. Não adianta você procurar quem é o culpado, ou onde falhou. Né? Porque eles levam a preocupação se o relacionamento deles é que causou a doença da filha. Né? Mas, nesse momento, não é isso o que é importante. O importante é como vamos cuidar dela. Né? Então, a mensagem que ele traz é isso, né? Tipo assim, e para o filho também que é doente, né? Tipo, a sensação de eu estou atrapalhando os meus pais, né? Eu sou a causa deles desentenderem ou deles brigarem, porque às vezes acontece isso, né? Então, assim, muitos casamentos se desfazem na hora que nasce um filho deficiente, né? Porque tem essa coisa de ficarem procurando a culpa, o culpado, e não assumirem junto que o filho é dos dois, independente do que seja, né? E que os dois têm que assumir a responsabilidade do cuidado, de fazer o possível e de proporcionar o melhor possível enquanto o filho tiver necessidade. Então, nessa constelação, ele traz bem isso, né? Tipo assim, nós não temos uma pessoa, nenhum casal tem o controle na mãozinha para apertar o botãozinho e fazer filhos perfeitos, né? Então, tipo assim, no momento que você se une, né? Que um casal se une e que os gametas se unem e geram uma criança, ela é uma caixinha de surpresa, porque você não sabe qual vai ser o resultado.
né? Uhum. E o filho é dos dois, nunca é de um só, né? E muitas vezes um deles acaba fugindo da responsabilidade, e deixando nas mãos do outro, né? Mas quando os dois conseguem olhar para isso e assumir, fica mais leve, né? E olhar daqui para frente, que nós podemos fazer agora, né? Quais tipos de tratamento são possíveis, né? Que tipo de cuidado teremos que ter, né? E dar liberdade também do filho respirar, né? Porque que nem tipo assim, na hora que abraça, qual a sensação da filha? Eu me senti bem no abraço, mas eu também queria o meu espaço. Não dá para a gente generalizar também. Eu estou dando assim falando dessa coisa mais geral, né? Não dá para a gente dizer tipo assim, toda situação onde tem uma criança com problema acontece isso. Mas é muito comum a gente ver no dia a dia essas coisas acontecerem quando se tem esse tipo de problema, né? Dos pais ficarem procurando quem é o culpado, onde está a culpa, onde falhou. Só que nós não somos deuses, né? Cada ser que vem para esse planeta vem com uma missão. Alguém quer fazer alguma colocação? E às vezes não é via de regra. O filho deficiente é só da mãe, porque a mãe não abandona o filho, mas o pai não dá conta e a mãe se cuida. Então, É assim, muito caso. são situações extremamente delicadas. No dia a dia, a gente vê muito isso, do pai ir embora, né? É, Mas também tem situações da mãe ir embora. também. Isso também. Então, assim, aí vai depender muito da história de cada um. E quando o casal consegue se olhar e assumir que é uma coisa dos dois, fica mais leve para os dois. E a criança vai ficar melhor tendo os dois, porque ela precisa do pai e precisa da mãe, né? Então, nesse exercício que ele mostrou para eles, para esse casal, foi isso, né? Cuidaremos de você junto, é o título que ele deu aqui para a dinâmica, né? Cuidaremos juntos de você. Então, a criança precisa de cuidado. E se os pais assumem isso junto, fica mais leve para os dois, né? Porque cada um vai ter um vai apoiar o outro. E a criança vai ficar melhor, né? E no final, ela mostra que a criança também precisa do espaço dela. E isso vai depender do tipo de deficiência que essa criança tem, que esse filho tem, né? Não sei se alguém vivencia mais alguma coisa nesse sentido, ou quer colocar mais alguma coisa sobre isso. E Não, não, fala, Mônica, não, não, tá tudo certo. tá tudo certo. Estava Pensando alto. pensando alto. É. Então, tá. Se não tiver mais nenhuma colocação, né, a gente encerra por aqui para liberar o Eurico, que está aí, né, mesmo não estando legal, ele está aí dando sustentação para a gente na gravação hoje, né? Foi muito bom ter vocês, né? E se não tiver o grupo, a gente não consegue fazer essas reflexões, né? Eu sou muito grata a todos que estão aqui. É muito Obrigada. bom ler assim, né? É muito É, diferente ler sozinha que ler no grupo.
o livro. É uma alegria estar aqui com vocês, pessoal. Daí eu passo para você, Eurico, então. Se você quer fazer o encerramento. Sim. Então, muito obrigado a cada um de vocês que dedicaram uma parte, um tempinho do seu dia para estar aqui e compartilhar com a gente suas reflexões, compartilhar a leitura. É uma alegria, como eu falei, a gente está aqui com vocês, tá? É graças a vocês, como a Cleusa falou, que existe o grupo e que existe a possibilidade da gente compartilhar essa leitura. A gente se vê na terça-feira que vem, às 20 horas e 30 minutos, aqui na mesma sala do Zoom, tá bem? Semana que vem a Helena Júlia está de volta. Então, muito obrigado, boa noite, boa Certo. semana para todo mundo, que Obrigada, seja uma Cleide. semana, Boa noite a Melhoras. Boa todos. noite, se Obrigada, cuidem, boa noite. melhoras. seja uma Melhora, semana se cuida, abençoada, tá? pessoal. Boa noite. Boa noite, melhor.